Paz e graça, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui para dar mais uma aula no canal da EBJ, no canal da EBP, na verdade, né, que nós colocamos no canal da EBP. Aulas abençoadíssimas que estão cada vez mais edificando a nossa vida. Você deve estar estranhando porque o professor Jonatas não começou aqui iniciando essa aula. Ele mandou justificar, ele está com serviços, trabalhos. Aí ele me ligou: Matheus, hoje você está no comando lá. Confesso que estou um pouco nervoso, mas Deus vai dando graça a nós. Primeiramente eu queria mandar um abraço, abraço ao Dotivo que comentou nosso vídeo lá, que está sempre acompanhando, já comentou alguns vídeos anteriores, e também ao meu tio lá de Janaúba que comentou também, meu tio Júnior, um grande abraço. Hoje nós vamos falar sobre a lição 6, os profetas em Israel, uma lição muito boa. E hoje eu tenho uma convidada especial. O Jonathan não ia me deixar na mão, ele ia mandar uma convidada para mim, né? Ele mandou a professora e teóloga Cristiane. Cris. A paz do Senhor para todos, boa noite. Amém. Vamos começar a nossa lição aqui pela introdução. Eu vou começar da introdução e durante a aula eu e o Cris vamos debatendo aqui. Introdução. A liderança exercida pelos profetas talvez seja aquela com maior visibilidade nas páginas do Antigo Testamento. Na Bíblia, a narração de dezenas de histórias de homens e mulheres que, por sua vocação e amor ao Senhor, dedicaram-se a liderar o povo de Deus, especialmente em tempos de conflitos espirituais, sociais e políticos. Reflitamos a partir desse modelo de liderança para melhor podermos desenvolver nossos ministérios atuais. Então, nós vamos falar sobre os profetas em Israel. Deus sempre levantou profetas naquela época e levanta nos tempos atuais também. O profeta leva uma mensagem revelada de Deus ao homem para a sociedade. Eu quero que Cris leia em 1 Coríntios 14, 1-3, e nós vamos entender o tamanho da importância de uma profecia para a sociedade. Eu quero falar que é um prazer estar aqui, estudando a lição juvenis, até porque eu fiquei muitos anos, não sou tão velha, mas já fiquei muitos anos lecionando para adolescentes aqui na igreja, e agora estou lecionando para as irmãs. Então vamos lá. A lição é os profetas em Israel. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 e 3. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então nós vemos que os profetas sempre levavam a profecia. É muito importante, os profetas sempre levavam em épocas de conflitos sociais, espirituais e políticos. Eu vou começar a ler o tópico 1. O que é ser um profeta? O termo profeta vem da expressão grega prophetes, que significa falar em nome de. Já no hebraico, o vocábulo equivalente seria nabi, enquanto que azan equivaleria a vidente, uma designação que se relaciona ao ato de anunciar acontecimentos futuros em nome de Deus. Assim, o profeta é a pessoa vocacionada por Deus para denunciar ou anunciar aquilo que o Senhor lhe transmitiu. O profeta não deve falar a partir de si e não por influência de outros. Apesar de ele não ter um poder oficial, mas por ser um mensageiro de Deus, tinha o respeito do povo. Tanto os homens quanto as mulheres podiam exercer o ministério profético. Não cabe ao líder ficar escravo das suas ideias ou opiniões. É necessário que aquele que for vocacionado por Deus anuncie a vontade do Criador. O clássico exemplo de um profeta que viveu um dilema entre sua vontade e Deus foi Jonas. Meu cameraman Bruno, por favor, abre a imagem. Queria mandar um abraço para o Bruno também, sempre está conosco aqui filmando. Nós sempre esquecemos de mandar um abraço para ele, mas hoje eu lembrei. Vamos continuar no tópico 1. O profeta de verdade sempre é vocacionado por Deus.
sempre vai anunciar uma profecia que é da vontade de Adonai, e não suas próprias palavras. Hoje o que nós mais vemos são falsos profetas, profetas que levam a palavra, mas não são palavras divinas e palavras que vêm próprio dele. E isso acontece demais nas igrejas. Temos muitas dificuldades hoje para discernir as profecias que acontecem. Cris? Você falou uma coisa muito interessante. Diferenciar profeta sério, que leva a mensagem que vem de Deus, e profetas que não têm compromisso com a palavra, que falam coisas de si, né? Então isso é muito interessante você ter essa noção. Mas para poder fazer uma breve introdução com relação ao tema, eu quero diferenciar um pouco o profeta do Antigo Testamento do profeta do Novo Testamento. Você professor, você adolescente que está assistindo essa lição com a gente, essa pré-aula, você talvez não tenha assim, com tanta clareza, essa visão. O profeta do Antigo Testamento era um ministério, assim como o ministério levítico, assim como o ministério dos sacerdotes. Deus levantava pessoas, geralmente em época de crise, para poder liderar o povo, como nós vamos ver no decorrer da lição. Esse profeta, ele tinha que se dedicar em tempo integral ao ministério, né, da profecia. E Deus geralmente mandava palavras duras, palavras de conserto, palavras de edificação, mas geralmente palavras de conserto para levar o povo a se voltar a Deus. Já o profeta no Novo Testamento é diferente. Um profeta no Novo Testamento esse um tema um pouco polêmico, né? Mas a profecia no Novo Testamento é um dom, né? É diferente de ministério. Há pessoas que acham que ainda continua no ministério, mas nós vemos assim que a corrente teológica e os textos bíblicos nos direcionam a ver a profecia como um dom. E sendo um dom, não é um ministério, não é próprio da pessoa, né? Deus, o Espírito Santo, vai levantar pessoas em ocasiões determinadas para profetizar, mas aquela pessoa não vai profetizar sempre que ela quiser. Ao contrário, é Deus que vai levantar no tempo certo para profetizar. Então, eu quero que você tenha essa clareza com relação à diferença do profeta no Novo Testamento e do profeta no Antigo Testamento. E como o Mateus já pediu para ler aqui, em 1 Coríntios 14, no versículo 3, nós vemos que a profecia no Novo Testamento, ela tem 3 funções, que é edificação, exortação e consolação. Daí já é um critério de validade. O que é isso? Parece que é uma coisa jurídica, né, Matheus? Critério de validade. O que é isso? É porque Deus nos fala através da sua palavra que nós devemos examinar as profecias. Então, se a profecia não se encaixa nisso aqui, querido adolescente, fique atento. Pode ser que essa profecia não venha de Deus. Como você falou, Cris, tem 3 tópicos sobre a profecia. E em Provérbios 28, 29, capítulo 29, versículo 18, a parte A do versículo fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Aí você vê que a profecia tinha seu papel de exortação, né? Toda vez que Israel estava em dificuldade, estava passando por problemas, via um profeta e exortava, e ao mesmo tempo o povo se ligava de volta a Deus. Verdade. Vamos continuar no tópico 2. Vou continuar lendo e depois Cris vai ler. O modelo de liderança profética no Antigo Testamento. Apesar de algumas exceções, como a dos profetas ligados ao poder real ou sacerdotal, a maioria dos profetas, tanto de Judá quanto de Israel, era de origem pobre da sociedade e, de maneira geral, os seus discursos estavam atrelados às justiças sociais do povo. Alguns profetas possuíram um longo ministério, como Elias e Eliseu. Em outros casos, suas atuações foram pontuais e episódicas, e por isso sequer sabemos os seus nomes. Estes piedosos homens e mulheres demonstraram que profetas não devem desejar a fama ou o narcisismo, mas falar a mensagem de Deus com desprendimento.
A vaidade e a autopromoção parecem ser duas das mais fortes seduções de um líder hoje. Em muitas comunidades, a imagem do líder é cultuada como se fosse quase a de um ser divino. Infelizmente, essa prática sufoca a voz de Deus nesses lugares. Não podemos deixar de resgatar a verdade bíblica de em Cristo. Somos todos sacerdotes na nova aliança. Por isso não pode haver um emudecimento da fala de Deus ao seu povo. No tempo da graça de Deus, os profetas do Senhor devem falar, inspirados por Deus, e a igreja de Deus deve ouvi-los até para ajudá-los. É o que eu e Cristo estava debatendo aqui, né? Hoje os novos profetas, aqui está mais ligado ao Novo Testamento, os profetas se engrandecem, os pastores estão se engrandecendo, soberbo, que eram grandes templos. E antigamente, no Antigo Testamento, às vezes nem falava o nome do profeta, tão rápido que foi a passagem. O objetivo deles era verdadeiramente levar a palavra de Deus. E se soberbecesse um pouquinho, Deus cortava mesmo. Como lemos na lição anterior, que foi o rei Ezequias, um pouco que ele se engrandeceu, Deus acabou dando uma doença para ele e isso tudo. E hoje a vaidade dos homens, dos profetas, está cada dia maior. Deus, eu quero que você entenda que Deus, no primeiro parágrafo, ele fala: Deus não olha seus status, não olha sua condição financeira, não olha sua condição social. Se for para Ele te usar, Ele vai te usar onde que Ele quer, da forma que Ele quer. Não fique pensando que é porque você é tímido, que você tem problemas. O próprio Jeremias questionou a Deus por que Deus estava escolhendo a ele. Mas Deus te capacita de todas as formas, da forma que Ele quer. Cris? A lição falou com relação que os profetas geralmente eram pessoas pobres. Bem, eu discordo um pouco disso, e isso é um raciocínio até de certa forma um pouco perigoso, para achar que Deus só fala através de pessoas pobres, né? Sim. Nós temos que ter um pouco de cuidado aí ao generalizar essa questão, porque Deus usou pessoas também que tinham condições grandíssimas. Abraão, por exemplo, né? Abraão foi um grande homem de Deus e era riquíssimo, então nós temos que ter um pouco de cautela com relação a isso. Agora, você falou também com relação à questão de pessoas que se engrandecem por ser profetas. Nós vemos hoje em dia igrejas que o culto é voltado para a profecia. A pessoa vai lá para ter a sua identidade revelada, para falar o número da placa do carro. Mas espera aí, isso é edificação? Exortação? Consolação? Igual uma vez nós estávamos discutindo aqui na porta da igreja, na terça-feira, no culto de ensino, depois que acabou o culto. Aí um amigo nosso chegou e falou assim: tá chegando um profeta aí, um mensageiro. E eu fiquei meio assim, aí ele falou assim: moço, ele te revela sua identidade, revela o nome de sua mãe. Eu fiquei meio, pra que eu quero saber? Eu já sei disso tudo, é o seu nome da minha mãe, é o seu nome da minha identidade. E ele falou assim: não, mas ele sabe, meu querido, toma cuidado, tenta discernir o que é profecia de verdade. Tem falsos profetas hoje querem só status, não querem nada mais além disso. Os profetas do Senhor de verdade tem que ter objetivo. Foi igual o Cris falou aqui em 1 Coríntios 14:3. Tem que ter um objetivo e tem que ser inspirado por Deus. Quando vê assim, eis que te digo, sai pra lá, que talvez nem é o que você pensa. Tem que tomar muito cuidado. Eu quero ler em 1 Coríntios 14:29, que fala que devemos julgá-los. Cris, lê por favor aí para nós. 14:29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É isso, nós devemos ter cuidado, devemos julgar, como diz o professor Jonas, ele sempre fala assim, o que o Espírito se comunica com o Espírito. Quando Deus fala de verdade, move terra, move tudo. E nós sentimos verdadeiramente, não vai ser um número de identidade, não vai ser o nome de sua mãe que ele vai descobrir, ele vai lá no seu Facebook, pesquisa o nome lá, de sua mãe. Não vai ser isso que vai edificar a sua vida. Tem que ter algo edificante na sua vida, uma profecia, uma revelação
divina. Agora eu vou deixar para a Cris ler aqui, ela vai continuar lendo e nós vamos começar. Eu queria complementar ainda essa questão aí, o seguinte, da pessoa se engrandecer com a profecia. Tem muito disso. Às vezes você começa a usar a pessoa e ela começa a achar que ela está usando Deus, que o dom é dela, não é de Deus. E daí começa a ter o culto da personalidade. O que é o culto da personalidade? A pessoa fala mais de si e acha que o poder é seu, ao invés de dar o culto para Deus e a glória para Deus. Queridos, temos que ter muito cuidado, porque a glória de Deus, Ele não dá para ninguém. Por exemplo, nós sabemos, né, daquela mulher, que a esposa do Acabe, né, Jezabel, foi comida de bicho. Por quê? Porque ela queria uma coisa que não era dela. E outras pessoas também que tiveram mortes tristes, por quê? Porque queriam a glória que era de Deus para si. Então, cuidado com o culto da personalidade. Esse culto da personalidade já era combatido por Lutero. Lutero já combatia o culto da personalidade. Então, muito cuidado com isso, né? E esse ponto 2, ele vem falando uma questão interessante, por quê? Mostra o modelo de liderança profética no Antigo Testamento, né? Que liderança que era essa? Olha, que fique claro, o profeta, ele era chamado a liderar quando havia crise no país. Por quê? Porque antes de Israel se tornar um reinado, ele era regido por juízes. Deus levantava juízes. E esses juízes que eram os líderes do povo. Depois, mas não vamos misturar líder político com líder espiritual. Às vezes era a mesma pessoa, às vezes não. Por exemplo, tipo o prefeito e o pastor, né? O prefeito é um líder político e o pastor é um líder espiritual. Então era nesse regime. Mas às vezes, quando o líder espiritual ou o líder político caíam, tinha crise moral, crise política, crise espiritual, Deus levantava profetas. Para quê? Para liderar o povo a um recomeço, para liderar o povo a se arrepender dos seus maus caminhos e retomar a sua comunhão com Deus. Então, o profeta, ele era um líder de forma esporádica, ou seja, de vez em quando que Deus levantava, né? Mas infelizmente Israel começou a levantar mais do que de vez em quando, começou a levantar muito, haja profeta, para poder liderar. Em 1 Pedro, deixa eu tentar anotar aqui, 1 Pedro 2,9, que fala, aqui na nossa introdução fala, no tempo da graça de Deus, os profetas do Senhor devem falar inspirados por Deus e a igreja de Deus deve ouvi-los até para julgá-los. 1 Pedro 2,9 fala assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, um profeta vai anunciar coisas novas, coisas divinas, coisas que vão edificar ou exortar a vida do povo e da sociedade. E nós vemos o tempo todo Deus levantando. Nós começamos a estudar no início da nossa lição juízes, depois vemos reis, agora nós estamos entrando na sacerdotes, agora nós vamos entrar na fase dos profetas. E os profetas vêm até como juízes assim também, né? Para dizer o que o povo está errando e para novamente religar o povo com Deus. Quer falar mais alguma coisa disso? Então, Cris vai continuar lendo o tópico 3. Meu xerox não está muito bom, vamos ler a tradução. Amós, um clássico tipo de profeta do Antigo Testamento. A trajetória de vida do profeta Amós tipifica bem a liderança profética no Antigo Testamento. Oriundo de uma família de agricultores e pecuaristas, Amós levantou-se como profeta num tempo de crise social e espiritual, para denunciar os desmandos e as injustiças sociais presentes naquela nação. Diante das ameaças e das calúnias de Amazias, o sacerdote de Betel, Amós continuou firme e seguro em sua chamada e vocação. Um erro grave de muitos líderes é considerarem-se acima de seus liderados.
No reino de Deus, o exercício da liderança não é igual ao mundo. Ou seja, o maior serve o menor, não o menor ao maior. Os mais fortes toleram os mais fracos. Os senhores lidam dignamente com os empregados, sabendo que há um Deus no céu, o Senhor de todos. Eu só quero deixar uma observação aqui e eu vou passar para a Cris logo mais. Eu sou meio encabulado porque às vezes as pessoas interpretam errado. Pode ter a pessoa pode levar para outra vertente aí no segundo parágrafo. Um erro grave de muitos líderes é considerar-se acima dos seus liderados. No reino de Deus, o exercício da liderança não é igual ao mundo, ou seja, o maior serve ao menor e não o menor ao maior. E os mais fortes toleram os mais fracos. Isso aqui é a Bíblia falando, irmãos. Devemos ser iguais, todos nós somos iguais perante ao reino de Deus. Mas não interprete de uma forma errada. Isso aqui não é para você desrespeitar seu líder. Muito bom. Não, porque isso aqui, a pessoa, então meu líder não é acima de mim, ele não é acima no reino dos céus, todos são iguais no reino do céu, mas se ele é seu líder, você deve respeitar, você não deve ser rebelde a ele. Só toma cuidado nesse segundo parágrafo, você que é professor, tenta explicar bem, porque às vezes adolescente já vai criando novas imaginações na mente e vai levando para outra vertente. Toma cuidado, tenta explicar isso, porque é perigoso e a pessoa pode achar que o líder dele não é digno e tudo mais, então toma cuidado. Pois é, Teu, essa questão aí é muito importante, porque ainda mais adolescente, né? Eu já fui adolescente, gente, eu sei como que é, a gente quer desafiar autoridades, a gente quer saber por que não pode, por que disso, por que daquilo, eu quero fazer sim, eu posso sim. Então, assim, a gente quer sempre, né, atingir o ápice das coisas e nem sempre sabendo das consequências. E uma das questões é a autoridade. Adolescente tem uma dificuldade com a autoridade, mas é próprio da idade. Então, cuidado com isso. Respeite seu pai e sua mãe, para começar, que é a primeira autoridade que você tem contato, porque é o primeiro mandamento com promessa, né? E respeite os seus líderes espirituais, seja o seu professor de escola dominical, seja o líder de adolescentes, seja o pastor, né, os ministros da igreja. Então respeite. Por quê? Porque tudo isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Bênção que você às vezes não tem nem noção, mas Deus vai te abençoar por relação a isso. E o Amós, né? O Amós, ele era agricultor. Olha só, Israel era um povo que não tinha assim a cultura igual aos egípcios, né? Que era voltado para estudos. Os egípcios, por exemplo, eles já eram avançadíssimos nas ciências, matemática, né? Na área de medicina, biologia, tudo isso, né? E isso, construção, né? De barcos, outras coisas mais. Os egípcios de organização, né, de Estado, enfim, os egípcios eram um povo evoluído e eles desprezavam Israel justamente por isso, porque Jacó na época, né, que ainda não tinha fundado a nação de Israel, Jacó ele era o quê? Vinha de quê? De criação de ovelhas, tanto é que José, quando chegou com a sua família no Egito, teve que colocar a família dele separada, porque os egípcios desprezavam eles, porque eles eram criadores de ovelhas. E aqui a tradição continua. Na época de Amós, qual a profissão dele? Criador também, né? E agricultor. Mas isso não quer dizer que Amós era uma pessoa inferior, não. E interessante, isso mostra o quê? Que Deus não escolhe a pessoa pelo status social. Deus chamou Daniel foi um cara fantástico, e Daniel era príncipe. Mas Davi, né, foi lá no meio do campo das ovelhinhas e levou Davi não era tão visto na época, né? Uma criança Deus também chamou, mas assim, o contraste do Daniel, que era um príncipe, Deus chamou, e o contraste de Amós, que era um agricultor, criador, né, de gado, e Deus também chamou. Isso quer dizer o que para você, adolescente? Talvez você tenha um chamado e você ainda não entende esse chamado na sua vida, porque Deus às vezes ele fala por forma de parábolas e só vai te esclarecer tudo ao tempo certo, mas você sabe que você tem um chamado numa área específica. Então persevere. Por quê? Porque Deus ele chama de acordo
o nosso coração e não de acordo à nossa posição. Por quê? Porque Ele sabe que no seu coração você tem o interesse em servi-lo com sinceridade. Então continue servindo a Ele com sinceridade, continue sendo fiel a Ele, que no tempo certo o seu chamado vai se concretizar em sua vida. É até um pouco repetitivo o que eu vou falar aqui, porque todas as lições nós falamos, mas Amós foi um exemplo de profeta, porque fala assim, Amós continuou firme e seguro em sua chamada e vocação. Talvez você passe por problemas, alguém duvide da sua vocação, não tenha tanta confiança em você, mas confie nele, persevere, porque Deus tem um plano na sua vida. Talvez você está passando por alguma dificuldade, as pessoas te julgam, te falam algumas coisas, mas persevera. Quando Deus tem uma obra, meu amigo, vai, segura na mão dele e vai. É interessante, né, você falando que Amós era um criador e esse contraste que você falou de Daniel, que era um príncipe, e Amós. Eu acho isso espetacular, porque Deus usou cada um de uma forma, porque cada um estava num lugar diferente. A forma que ele usou Daniel lá na Babilônia, com os príncipes, com Nabucodonosor, Se fosse Amós não saberia conviver ali no palácio, né? E da mesma forma que Daniel não ia conseguir conviver ali no meio do gado. Isso é verdade. A forma de falar, as expressões, talvez Deus sei que é uma pessoa capacitada, então Deus te usa para pregar para doutores. Eu estava numa aula de teologia e estava falando assim, que Lucas escreveu para doutores, para pessoas grandes, e Lucas era um médico, né? Então você vê que Deus vai te usar de uma forma para você falar, para você pregar, na sociedade que você está vivendo, da forma que Ele quer. E Amós, e esse contraste, eu achei muito legal, esse contraste entre Amós e Daniel. Amós foi lá, exortou o povo de Israel, e Daniel, um príncipe, foi lá nos príncipes, os grandes, para falar para Nabucodonosor e os mais príncipes. Cris, quer falar mais alguma coisa? Então vamos continuar no tópico 4, Ministério Profético como liderança do povo. Então vamos falar o ponto 4, o Ministério Profético como liderança do povo. Falando a linguagem do povo, por meio do uso de várias imagens, comparações e metáforas campestres, Amós faz a mensagem de Deus compreensível à nação e cumpre o seu ministério com êxito. Ao verdadeiro líder, cabe comunicar-se bem na linguagem do povo que lidera, para que as informações cheguem sempre clara e edificante. Em nosso pentecostalismo, no qual as lideranças emergem prioritariamente do dia a dia, nas relações pessoais e não por meio de um rito formal de formação de líderes, esse exercício de liderança pode ser visto como uma herança contemporânea do modelo dos profetas do Antigo Testamento. Assim, o profeta deve se achar como um homem do povo. Nós chegamos a falar isso, a lição, não sei se era a lição passada, a lição retrasada, que falava mais ou menos isso, o homem do povo. Que adianta você ser um líder e não ter uma amizade com o povo? Eu acho que os liderados seus vão acabar tendo uma antipatia, né? Você não convive, você não tem amizade, você acha que você é o maior do reino, mais santo do reino. Que nós estávamos falando aqui também de Amós e Daniel. Ao verdadeiro líder cabe comunicar-se bem na linguagem do grupo que lidera, né? Você vê Deus usando da forma do grupo que você está, da forma. Talvez se você é adolescente, você tem uma forma mais informal de falar, você prega de uma forma informal, e Deus vai te usando dessa forma porque é a sociedade e é o meio que você vive. É interessante ser uma pessoa do povo, mas o seguinte, numa igreja, por exemplo, tem pessoas de várias classes sociais. Então, é difícil, acho que é difícil para um pastor, porque ele precisa falar para pessoas simples e pessoas que têm mais um certo nível de conhecimento. Então, eu acho que não deve ser uma carga muito fácil.
Nós temos agora um pastor recente, né, que foi trocado aí o comando da sede, e que é o pastor Marciano, e eu acho interessante por quê? Porque ele é um advogado e ele também é professor, só que ele sabe fazer esse jogo interessante. Ele sabe falar de forma simples para as pessoas quando precisa e também sabe se comunicar também para pessoas com um certo conhecimento, o que é interessante. Então, assim, você que é líder, você que é professor de escola dominical, comunique com seus alunos numa linguagem que eles entendam. Porque do que adianta chegar aqui, né, e começar a falar na linguagem formal, falar de palavras dificílimas, né? Vai ser o quê? Nada. Ou vai ficar ouvindo, não vai entender nada de nada. Então, assim, falar, data vinha, por excelência. O que é isso, pelo amor de Deus, né? Começar a falar claro. Assim, não vai nem te dar bola, ele quer ouvir uma coisa mais informal, porque é a linguagem que ele fala também. Né? Pois é, então assim, fale de acordo com o seu público. Faça como Paulo. Paulo falou o quê? Fiz-me de tudo para todos. Ou seja, Paulo falava de acordo com o público. Por exemplo, quando Paulo falou num grande areópago, Paulo estava falando para estudiosos. Paulo estava falando para filósofos e ele se saiu bem. Primeiro, tinha um altar ali, né? Havia vários altares e tinha um altar ao Deus desconhecido. O que Paulo falou? Já sei. Eu tenho que falar na linguagem que eles entendam. Aí o que Paulo falou? Tá vendo aquele altar ao Deus desconhecido? Eu conheço esse Deus. E aí começou a falar, olha, aquele Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou pregando aqui. E começou a discorrer de forma filosófica para aquele público. E também Paulo vem e fala de forma simples para as igrejas também, né? Olha, irmãos, vem na linguagem mais simples, na linguagem mais de crente e vem escrevendo nas suas cartas. Então, o conselho que nós temos aqui, fale de acordo com o seu público, para que você seja entendível. Você líder tem que entender que hoje você não fala só para uma classe baixa, classe alta. Talvez na sua igreja vai ter os dois tipos de classes, mistura, né? Classes sociais. Hoje está tudo misturado. E graças a Deus por isso, que é muito bom. Agora de tudo. Hoje é bem melhor isso, então você tem que ter um entendimento que você não vai estar falando para doutores e para uma irmãzinha lá da roça que fala de uma forma toda diferente. Eu vou partir para a conclusão nós já estamos chegando no final da nossa lição e eu vou para concluir. A liderança dos profetas no Antigo Testamento, dentre as lideranças da nação de Israel, era a mais próxima do povo. A naturalidade da liderança que emergia do povo fazia os profetas muito acessíveis aos anseios e carícias da nação. A igreja de nossos dias necessita cada vez mais de líderes que sejam próximos dos liderados, fugindo assim do modelo de liderança baseado na busca por resultados, onde no cotidiano não cuidam e nem acompanham suas ovelhas. Chegamos ao final de mais uma lição. Hoje estudamos sobre os profetas, devemos discernir os verdadeiros profetas, os falsos profetas, os verdadeiros profetas. Vemos que devemos ser perseverantes e também um profeta do povo, um profeta que fala a língua de onde você esteja e com certeza sempre perseverante. Cris, quer falar algo para concluir? Olha, eu estava recordando aqui agora o seguinte, a maior profecia qual que é? A palavra. Se você não conhece essa profecia, você acha que você vai ter discernimento para entender uma profecia que uma pessoa te falar? Não vai. Primeiro estude essa profecia, para depois você saber discernir, julgar a profecia que será levada até você, né? Então é o seguinte, primeiro conselho, estudar a palavra de Deus, que é a maior profecia. Segundo, buscar o dom de profecia, né? É uma coisa assim que talvez a gente não tem tanta essa prática de falar isso. Mas Paulo aqui em 1 Coríntios 14 fala o quê? Né? Para seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais. Procurar o quê? Buscar, orar. E ele fala o quê? Principalmente o de profetizar. Busque o dom de profetizar. Mas busque com fé. Por quê? Que 1 João fala o seguinte, 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Então busque com zelo o dom da profecia, adolescente.
Faça a diferença onde você viver. Não seja um adolescente chato, sussatão, né? E hoje nós vai sentimos a comigo. falta de profetas hoje na sociedade, né? Estamos cansados. Profeta sério, Sério, né? Isso, estamos cansados dessa água meu com Deus. açúcar que vemos hoje. Verdade. Precisamos de profetas verdadeiros. E Verdade. hoje nós adolescentes devemos buscar. Paulo fala que o dom da profecia edifica a vida das outras pessoas e a não própria vida, né? a própria vida também, né? Enquanto o dom das línguas só edifica a própria vida. Então busque verdadeiramente o dom da profecia, seja um líder, seja usado por Deus, ore, peça a Deus, oh Deus, me dá o dom da profecia, e se for da vontade de Deus, Ele te concederá o dom da profecia. Chegamos ao final da lição. Queria muito agradecer a professora Cristiane hoje, que participou. Queria agradecer a vocês que estão nos acompanhando cada vez mais. Interaja, comenta aí no nosso vídeo, pode mandar perguntas. Talvez estejamos com atraso das respostas aí, mas nós vamos consertar isso em nome de Jesus. Vamos responder as suas perguntas. Divulgue nosso trabalho e continue orando. Ore por esse trabalho, ore pela vida do professor Jonathan, pela minha vida também e pela vida do pastor Elias, que é o idealizador desse projeto. Sempre agradecemos ele aqui porque ele sempre dá total apoio para nós. Queremos findar essa lição, foi abençoadíssima. A próxima lição nós já vamos entrar no Novo Testamento, nós já vamos sair um pouco do Antigo Testamento, vamos entrar na época da graça e vamos falar muito de Jesus. O principal sacerdote, o principal profeta, o principal juiz, o principal rei. Nós vamos falar muito, vai ser lições abençoadas, vamos ter mais convidados, o professor Jonathan vai estar de volta em nome de Jesus, que deixa nessa pedreira aqui, mas graças a Deus por tudo. Fique acompanhando cada vez mais, divulgue e continue orando para abençoar esse trabalho. Que Deus continue com você, graça e paz a todos.